Oi, bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus conversando a respeito da revelação de Deus. A gente vai estar lembrando, vamos estar aqui analisando, a gente começa pelo Salmo 22, não é? E a gente vai estar analisando o texto e entendendo o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é inspirado, o que não é inspirado, o que é da revelação de Deus, o que não é da revelação de Deus, mesmo estando no texto bíblico. Entende? Então veja como é que é o critério que a gente tem lembrado sempre. Por que repetimos tanto? Para que isso sirva para outras áreas também. Não é só questão religiosa, em tudo. O critério é Jesus. É por isso que ele é chamado de pedra de esquina. Tudo no mundo que coincide com o ensino de Jesus é de Deus. Tudo no mundo que não coincide com o ensino de Jesus não é de Deus. Entendeu? Não é de Deus. Então, a gente tem que estar usando esse critério. Qualquer que seja o preço que a gente pague, mas que coincide com o ensino de Jesus, é de Deus. Aquilo que não for, não é de Deus. Pode estar na Bíblia, pode ter sido dito por Moisés, por Davi, por Paulo. Se não coincide, se não casa, se não é coerente com Jesus, não é de Deus. Então isso tem que ficar bem claro. Como é que eu sei que uma coisa é de Deus ou não? Se aquilo coincide, é coerente, tem a ver com o ensino de Jesus. O resto é da boa vontade do homem, da boa intenção, o que seja, mas não é de Deus. Entende? Então esse é o critério. E aí a gente vem para o Salmo 22. Até agora, no Salmo 22, não encontramos nada que tenha a ver com Jesus. Já falamos a primeira parte, que é versículo 1 a 6, a segunda parte, que é versículo 7 a 15. Depois nós falamos sobre até 16, né? Aqui, versículo 17 ao 23, tá? Então, isso a gente já viu. Agora a gente vai ver do versículo 24 ao versículo 31. A gente vai estar, então, conversando sobre esse texto e vendo o que é de Deus, o que não é de Deus. Até agora, somente o Salmo 19 é que totalmente, completamente, ele é coerente com o ensino de Jesus. Do Salmo 1 até o Salmo 22, somente o 19 é que é totalmente coerente com Jesus Cristo. Né? Olha que coisa. E a gente usa esses salmos aí para adoração, quer dizer, porque um homem falou e está no texto bíblico, a gente fala como se fosse de Deus. Na verdade, não é. Mata meus inimigos, destrói os meus inimigos. Isso nem do cão é. Nem do cão isso é. Mata, Senhor, os meus inimigos, destrói, faz com que eles passem mal, com que eles sejam destruídos. Isso não é de Deus. Pode ter sido dito por qualquer pessoa. Não é de Deus, não é coerente com Jesus Cristo. Entendeu? Não adianta. Outra coisa que fazem muito é pegar o texto, essas incoerências, essas incongruências com a revelação de Deus, e diz, não, isso aí é um tipo de Jesus. Isso aí está lembrando Jesus. Nada disso. Não é porque Mateus entendeu isso que isso é uma verdade. Deus não precisa de mentiras. Deus não precisa de violências. Deus não precisa de nada incoerente a Jesus para poder fazer a sua obra. Não precisa. Ele pode até usar, mas não precisa. Não precisa. Entendeu? Então, muito bem. Vamos aqui ver o Salmo 22, versículo 24. Diz assim o salmista: porque ele não desprezou, nem abominou a aflição do aflito. Está falando de Jesus. Aqui é o seguinte, ele no texto anterior, ele está mostrando, ele está adorando, entre aspas, adorando a Deus, ou dizendo como é que ele vai adorar a Deus se Deus fizer o que ele quer.
É isso que o salmista está fazendo. Entendeu? Então aqui, versículo 24. Porque ele, aí ia falando, olhe povo, adore a Deus. Entendeu? Adore ao Senhor. Porque ele não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu o seu rosto dele. Mas sim, quando o aflito chamou, ele o ouviu. O que é totalmente incoerente, né? Deus não espera ninguém falar para ele saber, não. Ele sabe de tudo antes. Às vezes você nem sabe do problema que vai enfrentar, mas Deus sabe e ele já está atuando para lhe dar forças e condições para você superar. Esse é o Deus de Jesus. Muito bem, versículo 25. Meu louvor será para ti na grande congregação. Eu pagarei meus juramentos perante os que o temem. Os humilhados comerão e ficarão fartos. Louvarão ao Senhor aqueles que o buscam. Vosso coração viverá para sempre. Todos os extremos da terra se lembrarão disso, porque ele me abençoou e eu vou falar para todo mundo. Então, todo mundo vai se lembrar, Senhor, se tu fizeres o que eu quero. Que coisa, né? Então, olha lá. Todos os extremos da terra lembrarão disso e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão diante de ti, porque o reino pertence ao Senhor e ele governa sobre as nações. Todos os ricos da terra comerão e adorarão, e perante o rosto dele se prostrarão todos os que descem ao pó e que não podem manter viva a sua alma. A descendência o servirá, ela será contada ao Senhor para a geração seguinte. Chegarão e anunciarão a justiça dele ao povo que nascer, porque ele assim faz, ou assim fez. Esse é o Salmo. Vamos analisar. Então, olha aí, fechou o Salmo 22. Não encontramos nada coerente com Jesus. Nada coerente com Jesus. E a gente usa isso aí ainda de chamar de Salmo messiânico. Tem nada a ver com Jesus isso aí. Vamos lá. Agora, incoerências. Vamos ver as incoerências. Primeira incoerência, versículo 24. Louvem a Deus, pois ele não é indiferente ao apelo dos aflitos. O salmista não está adorando a Deus, mas fazendo barganha, dizendo a Deus o que vai cantar ou contar no culto da congregação com o povo, se o Senhor atender a sua oração e livrá-lo dos inimigos, do jeito dele. Deus nos livra dos inimigos, adversidades, etc. Deus nos livra, mas ao jeito dele. Mas ele está dizendo aí, Senhor, se tu me livrares do meu jeito, destruindo eles, matando eles, perseguindo a geração deles, os filhos, a descendência. Está tudo isso no Salmo 22. Aí, se tu fizeres isso, Senhor, é que eu vou cantar essas coisas lá na congregação. Barganha. Tu não queres adoração, bajulação? Eu vou fazer. Mas, se tu fizeres o que eu quero. Isso não tem nada a ver com Jesus. Está longe, muito longe. Né? Versículo 25 é a segunda incoerência. Nesse texto aí, né? A ti louvarei no meio da congregação, se fizeres o que eu quero. Ele está reafirmando a sua troca com Deus. Se o Senhor lhe atender, me atender, né, o salmista, do meu jeito. Não é se me atender, não. É se atender do meu jeito, que eu veja que tu fizestes aquilo que eu mandei. Então, se o Senhor lhe atender, lhe livrar de seus inimigos, se o Senhor agir duramente com seus considerados inimigos.
E a maneira que o salmista queria para os seus inimigos era o pior possível. Senhor, eles me feriram a mão, eu quero que tu firas o braço todo deles. Achando que Deus é menino de recado. É o salmista. Terceira incoerência, versículo 25. Assim os humilhados serão fartos de motivos para adorar o Senhor. Se fizeres o que eu quero, eu vou falar, eu vou pregar a eles, vou cantar no meio deles sobre o que tu fizeste, Senhor, e eles ficarão fartos de motivos para adorar o Senhor. O salmista afirma que se Deus atender o rei, todo mundo sairá ganhando. Todo mundo vai ter muitos motivos para glorificar a Deus para sempre. Para sempre. Isso é o egoísmo da prepotência, pois ele mesmo não ganha com a vitória e proteção o que o povo tem tido. Olha, Senhor, eu não quero saber se o povo está ganhando da tua proteção, não. Eu quero saber o seguinte: se eu estiver protegido, aí eu vou cantar no meio deles. Se eles estiverem sendo abençoados, protegidos, é problema deles, não quero nem saber. Agora, se eu for abençoado e protegido, eu vou cantar no meio deles e eles terão motivos para te adorar, porque tu me abençoaste. Olha, até nem abençoar eles, mas se me abençoar, eles serão muito gratos. Prepotência. Prepotência. Incoerência com Jesus. Versículo 27 é a quarta incoerência com Jesus. Todas as nações terão motivos para adorar a Deus. Todas as nações. Porque o rei foi abençoado. Olha, se tu me abençoares, Senhor, todas as nações vão reconhecer e vão lembrar disso que tu estás fazendo comigo. Nada a ver com Jesus. A prepotência do salmista vai além. Agora não é mais só o povo, não é somente o povo que vai ganhar motivos para adoração de alegria pelo rei, que será atendido por Deus, mas as nações do mundo, inclusive as nações vizinhas, que já estão sendo massacradas pelo ímpeto sanguinário de Davi, o rei, em fazer conquistas, matar gente e tomar as riquezas dos povos, tudo isto dizendo que é pela vontade de Deus. Olha, eu estou matando vocês porque Deus me permite que eu mate vocês. Olha, eu estou roubando as terras de vocês, os territórios de vocês, porque Deus me deu autoridade para fazer isso. Olha, eu estou roubando as riquezas de vocês para mim, para meu benefício, porque Deus me autorizou. É isso que o rei fez e está fazendo. Nada a ver com Jesus. Quinta incoerência com Jesus, versículo 28. Porque o reino do Senhor e ele governa todo o mundo. Com a prepotência do salmista, com a ideia de um Deus a serviço de Israel e do rei, o reino aí tem a ver com o próprio Israel. E a ideia maluca e preconceituosa de que Israel é melhor que todas as demais nações. É um povo especial. Prepotência. Em nome dessa prepotência, Hitler fez o que fez. E em nome dessa prepotência de ser um povo especial, eles fazem o que fazem com os vizinhos dele. Naquela época de Davi,
outras épocas e agora também com os palestinos. Prepotência. Nada a ver com o Deus de Jesus. Nada a ver. Ontem estava lá, né? Vimos a reportagem em Israel, a confusão, né, que está havendo lá, porque o primeiro-ministro, né, ele é extremista e ele quer mesmo a destruição do povo vizinho, isso é declarado. Mas ele é primeiro-ministro, não é porque ninguém empurrou, não, é porque o povo votou sabendo que ele é assim. Aquele grupo que está lá não é a maioria votou nele, favorável a ele. Aquele grupo que está lá é o grupo contrário, é o grupo que não elegeu, que não teve voto suficiente para eleger outra pessoa. Quem ganhou, a maioria, foi ele. Declaradamente prepotente. Para ele, os palestinos têm que desaparecer do mapa. Em nome de Deus. Porque eles são superiores. Porque eles são um povo melhor. Versículo 30 é a sétima incoerência com Jesus. É por isso que Jesus disse, viu? Jesus disse para os judeus, vocês não são filhos de Deus. E falou o nome do pai deles, vocês são filhos do diabo. Foi Jesus que disse. E diabo aí não quer dizer coisinha boa, não. Quer dizer coisa ruim. Vocês não são filhos de Deus. Filhos de Deus não agem assim. E se vocês fossem filhos de Deus, vocês não agiriam assim, nem em relação a mim, nem em relação a outras coisas que vocês fazem. Jesus que disse. Isso não é lembrado, isso não é falado. Mas foi Jesus que disse. Jesus não é o nosso padrão, não é o nosso, não é? A maneira como a gente entende o que é de Deus e o que não é. Entendeu? Agora, também não está dizendo que eles são piores do que nós, não. Ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte: vocês são tão ruins e tão carentes de salvação quanto qualquer outra pessoa sobre a face. Vocês não são melhores do que os outros. Só isso que ele disse. Agora, versículo 30. As dependências continuarão, as descendências, não é dependências, as descendências, né, do teu povo, Senhor, vai continuar te adorando, se tu fizeres o que eu quero. O salmista acredita que os descendentes continuarão tendo motivos para adorar a Deus, porque o rei está sendo atendido por Deus em suas vontades, contra os inimigos. Isso se Deus atendesse a esses pedidos mesquinhos do rei contra seus adversários. Se tu matares eles, se tu perseguires eles, se tu destruires as descendências deles, aí eu vou cantar no meio do povo. O povo vai ter motivo para te agradar, para te alegrar, para cultuar. O mundo vai ter alegria de te cultuar, porque tu fizeste o que eu queria. Os descendentes, né, os nossos descendentes vão continuar te adorando, porque tu, Senhor, está fazendo o que eu estou pedindo. É isso que o salmista está fazendo. E a gente usa isso aí para adorar a Deus. É impressionante, né? Deus tem paciência, viu? Deus tem muita misericórdia da gente. Versículo 31 é o oitavo nesse texto, né? A oitava incoerência com Jesus. Essa descendência futura vai continuar afirmando ao mundo que o Senhor é confiável, que ele protege quem confia nele, pois o rei foi atendido em tudo que pediu a Deus
contra seus inimigos. Lembrando que o salmista não está afirmando nada disto. Ele apenas está dizendo a Deus que, se ele, Deus, atender ao rei, tudo isso vai acontecer, o que entende que seja o agrado de Deus. Tá? Eu estou vendo que eu pulei aqui uma coisa que é importante. Deixa eu ver aqui onde é que está. É sobre os ricos. Pronto, olha aqui. É a sexta incoerência com Jesus, versículo 29. Diz assim: todos os ricos terão motivos para adorar a Deus, Senhor, a ti, Senhor, se fizerdes o que o rei quer. Todos os ricos. Aí é milagre demais. Aí é o fim do mundo. Vamos analisar por quê. Há vários erros nesta afirmativa. Inclusive, de que ricos encontram motivos para adorar a Deus, já que não há riqueza sem desonestidade e exploração, e estas duas coisas são aversas a Deus. Não há riqueza no mundo que não tenha essas duas coisas. Exploração de outras pessoas. Para eu ser rico, eu tenho que tirar dos outros. E tirar muito, não é tirar o suficiente em alguma coisa que eu fiz para não. É tirar muito do outro. Eu tiro muito do outro para juntar o meu. Exploração é a primeira coisa para ver qualquer riqueza. E a segunda, aqui diz, olha, é a desonestidade. Não há riqueza sem desonestidade. Não há. Esse tipo de gente vai adorar a Deus? Eu estou falando de ricos, tá? Não estou falando de classe média, não. Classe média não é rica, não. Classe média é pobre, metido a rico, porque tem uma gordurinha a mais do que os pobres. Mas é pobre também. Se parar de trabalhar, passa fome dentro de alguns meses ou um ano, mais ou menos. Entendeu? Então, essa é a questão da riqueza, né? Desonestidade e exploração. Que comete se mantém nas trevas. Bom, porque comete essas duas coisas, o rico se mantém nas trevas e não perto da luz, porque ele quer esconder essa situação e continuar fazendo, né? O salmista acredita que os ricos vão adorar a Deus porque o rei tem sido amado e protegido por Deus. É pensar demais, é ser muito inocente, é ser tolo. O rico não está nem aí para ninguém, ele está preocupado com ele, com a riqueza dele, não perder o que tem, desconfia de todo mundo quer tirar dele, todo mundo quer roubar, ele não pode facilitar. O rico pensa assim. Muito bem, então esse é o caso, tá? Essas são as várias incoerências que o texto tem, não é? Em relação a Jesus Cristo. Salmo 22, não encontramos nada que tenha alguma coerência com Jesus Cristo.